Oi, gente, eu tô aqui no jornal O Dia e a gente vai falar sobre as pautas. Tudo bem, pessoal? Eu sou Virgiane Passos, sou editora do Caderno em Dia, que trabalha assim com municípios. Com municípios não, é com Teresina mesmo, né? As pautas mais voltadas para o público teresinense. Certo. Agora a gente vai falar sobre a diferença que a pauta para mídias impressas tem das outras. Certo. No jornal impresso a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo do que portal, do que TV, porque eles têm que estar ali no instantâneo. TV também nem tanto, mas portal sim, tem que estar ali em cima do instantâneo. Como a gente tem pelo menos esse um dia, essas 24 horas teoricamente para trabalhar uma pauta, a gente tem que estar atento a duas coisas. A não ser tão factual a ponto de ficar velho para o dia seguinte, porque as matérias sempre vão sair no dia seguinte, mas ter algo interessante, ter algo que consiga cativar o leitor. E aí o que a gente faz? Semanalmente a gente faz uma reunião de pauta. Nessa reunião de pauta, a gente define o norte da semana, vamos dizer assim. Óbvio que não sai tudo do que vai ser pautado ao longo da semana, até porque as pautas vão surgindo à medida que as coisas vão acontecendo. Mas a gente consegue definir pautas, por exemplo, para o fim de semana. Porque no fim de semana a gente realmente precisa de matérias mais longas, mais trabalhadas, mais aprofundadas, de temas que vão pautar os outros veículos, por exemplo, na próxima semana. A gente tem que trazer algo novo até mesmo, porque a gente hoje em dia pauta muitos outros veículos, né? E aí é dessa forma que a gente vai fazendo. Sentamos todos os editores com a editora-chefe, e aí cada um vai trazendo uma percepção, uma ideia, vai agregando, sugerindo personagens. Eu conheço tal pessoa, e a gente vai fazendo assim, tudo muito em conjunto. E no meio da semana também vai acontecendo dessa forma. Alguém teve uma ideia, vamos por esse lado, por esse foco, e aí a gente vai tudo sendo conversado. E sempre tentando com aquele olhar de pegar aquilo que é mais interessante, o que é diferente, o que ninguém viu. E assim a gente vai conseguindo construir mesmo diante de todas as nossas limitações, né? Giane, ela é editora do Caderno de Cidades. Ela vai falar agora como ele escolhem as pautas para o caderno. Assim, geralmente a gente recebe muita contribuição de leitor, né? De leitor, do pessoal da rua, eles sempre enviam pautas sugerindo para a gente problema de bairro, principalmente problema de bairro, e que é um assunto que a gente consegue trabalhar, né? E que não vai ficar velho para o dia seguinte, porque muito provavelmente o problema não vai ser resolvido de um dia para o outro. Então a gente tem muita essa questão, né, do que chega até a gente na redação. A gente também recebe muita coisa de assessoria, essas pautas de saúde, pautas de educação, que são umas pautas frias, né, que a gente chama de fria, mas que a gente consegue desenvolver de outras formas. E realmente o hard news, o que vai acontecendo aqui no meio da semana, que ou os meninos pegam para o portal, e aí o jornal tenta fazer um complemento, e assim a gente vai construindo. E é muito do nosso olhar. A gente também conta muito com o olhar do repórter. Porque a gente está aqui dentro, está dentro da redação, então a gente não está vendo o que está acontecendo lá fora, a não ser que venha alguém e nos conte, nos reclame tudo. Mas o repórter está na rua, e às vezes ele fazendo uma pauta, sobre um buraco numa via, vai chegar alguém, com certeza, e vai reclamar: aqui está com problema de segurança, aqui está com problema de ônibus. Ou então, quando ele está voltando dentro do carro, ele vê alguma coisa, tá errado ali, tem alguma coisa estranha. Então a gente também conta muito com esse olhar sensível, essa percepção do repórter, porque eles estão na rua e eles que sentem ali o feeling do momento. Então, mesmo saindo para fazer uma pauta, pode surgir outra no momento que ele está lá, né? E surgir outras pautas e ter mais assunto.
ter mais assunto. E é tipo quase que um dever dele trazer isso de volta, porque isso aqui vai ser o diferencial. Porque nem todo mundo vai estar lá e nem todo mundo vai ver o que ele está vendo. Então ele tem que também ter essa iniciativa, essa proatividade de estar sempre atento ao seu redor. Agora, a Vigiane vai falar sobre como é trabalhar no jornal impresso. Gente, eu já tive experiências em outras redações antes de chegar aqui no Jornal Dia e no impresso. Eu já passei por portal, assessoria de imprensa, um pouco de TV, mas assim, era bem, né, não era tão mesmo TV, era porque estava numa instituição que também agregava outros veículos. Mas foi no impresso mesmo que eu me encontrei. Eu entrei como repórter, fui repórter de especiais, e é muito bacana a gente poder contar histórias, a gente ter um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar esse material. Porque é tão chato, às vezes é tão impessoal uma notícia no portal. Fulano de tal fez isso, aconteceu isso, ponto. Só o lead. Ninguém quer saber mais do que isso, ninguém vai passar tanto tempo lendo mais do que isso. E no jornal a gente tem essa liberdade, um pouco, né? Essa mais liberdade, tem um pouco mais de espaço para a gente preencher. Então a gente fica mais livre, menos com aquela pressão. Tem a pressão, óbvio, porque você tem deadline em qualquer veículo que você for. Mas não é aquele deadline de 10 minutos, meia hora, vamos, produção, não é. É um pouco mais tranquilo. E a gente consegue criar esse vínculo com os personagens, até porque eles sempre querem o feedback, né, depois que sai, tudo, e é muito bacana. O impresso é uma experiência muito, muito boa dentro do jornalismo. Muito obrigada. E espero voltar mais vezes. Obrigada, seja bem-vinda.